Olá, esse é o Convida, um podcast que emergiu da vontade do encontro, da curiosidade pelo outro e do desejo de conversar sobre arte como produção de conhecimento e como potência de vida. Acreditamos que a arte não apenas reflete, mas também impulsiona a experiência humana. Eu sou Isabela Schwab e o Convida para mim é um espaço de realização. É uma oportunidade linda de aprendizado despretensioso pela escuta e troca com o outro. É também um lugar de medo e ousadia, porque o novo assusta um pouco. Mas falar mais sobre as coisas que eu tenho interesse e acredito como potência de vida é uma ação que eu desejo muito praticar e expandir. Eu sou a Rafa. E para mim, o Convida é um convite para mergulhar em questões de vida através do olhar da arte. Um espaço de trocas, num caminho de descobertas e prazer no encontro com o outro. Estamos colocando no mundo esse podcast através do apoio financeiro da Lei Paulo Gustavo pela Fundação Cultural de Campo Mourão. Te convidamos a mergulhar juntos nessa experiência. Oi, eu sou a Rafaela. Para que todos possam me ver, eu vou começar com a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher não branca, de cabelos pretos. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa de frio azul e um lenço grosso de frio também todo colorido. Eu sou uma mulher cis, dos pronomes ela e dela. Então, hoje, o nosso episódio tem como um tema principal a arte como um posicionamento político. E a nossa convidada especial é a Lana. Então, a Lana, para mim, é uma mulher da luta, que eu digo. Não sei se ela se considera assim, mas é como eu a vejo. E para que vocês possam conhecer ela, já vou chamá-la. E já vou te perguntar, Lana, quem é você hoje? Oi, Rafa. Então, primeiro eu também vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelo bem curtinho, castanho meio claro, loiro meio escuro. Tô vestida com um blusão meio abelha, amarelo, vermelho, marrom, preto. Um cachecol também todo coloridinho, marronzinho, cores de terra. Eu sou uma mulher cis, não muito feminina, um pouco dissidente dessa história toda. E eu hoje me considero trabalhadora da cultura, mais do que artista. E sim, eu me sinto principalmente uma pessoa da luta. Acho que dentro de tudo que eu faço, para mim é mais importante o objetivo coletivo e desse pensamento para o futuro do que talvez exatamente cada coisa, seja uma arte, seja um trabalho, seja um projeto. Enfim. Eu nasci em 1996, tenho 28 anos. Já morei muito tempo fora de Campo Mourão, por isso eu tenho esse sotaque que eu catei no caminho. E agora ele tá voltando a falar um porta de vez em quando. Então eu voltei pra Campo Mourão faz 5 anos já, que eu moro aqui de volta. E sou educadora hoje também, que é algo que eu sempre quis ser, desde criança. Depois de muitas voltas na vida, eu tô hoje educadora e trabalhadora da cultura. Legal, Alana. Para que a gente possa se aproximar um pouco mais de você, conta um pouco da sua trajetória dentro da arte. Como começou, por onde anda agora, como que tá? Bom, a minha trajetória na arte começou mais íntima, porque eu escrevo desde bem criança. Então, eu sempre curti fazer poesia, escrever história, desde esse lance do colégio mesmo, e eu sempre tive muito incentivo para a leitura, para o estudo, tanto na família quanto na escola. E o lance das músicas, assim, com meus tios, minhas tias, uma cantoria. E eles e elas declamavam poesia. Em churrasco de família, tinha um lance de uma tia Su e a minha mãe, principalmente
anotar em poema e, tipo, colar na geladeira. Ou tem em cima da mesa da sala uns pedacinhos, assim, de arte espalhados de um jeito muito familiar. Então, eu escrevia e eu me imaginava no futuro, assim, escrevendo alguma coisa. Tinha esse incentivo por parte da minha mãe. Mas eu fui tendo... A primeira experiência foi com poesia mesmo. Eu comecei a vender uns livretinhos na rua, que a gente chama de zine. Por conta de um amigo, Pedro Poeta, que tem um projeto bem massa também no Rio de Janeiro, Pensadores Cariocas, com filosofia e poesia nas escolas. E eu lembro dele me chamar para ir junto com ele, porque ele vendia a arte dele. Ficou tipo, pô, bora ver como é que é, bora tomar uma coragem. Então, eu tinha muitos amigos que trabalhavam com arte de rua, seja com música, seja com poesia, isso no Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio por conta de um projeto do SESC, que era uma escola, uma bolsa 100% gratuita, que a gente morava no colégio e tinha um teatro na minha escola. E eu me sentia muito caipira, Rafa. Sabe, eu tinha uma sensação de, putz, eu não me... Às vezes eu não tinha uma disposição natural pra ir. Hoje eu penso quanto de coisa que eu perdi, sabe? Que eu simplesmente não fui. Sim. E espetáculos que eu fui entendendo que rodavam por Campo Mourão também. Porque tem o palco giratório do SESC e tudo mais. E foi uma coisa curiosa, eu acho que isso fez muito parte da minha formação, que foi me perceber muito ignorante em termos de arte e de cultura, e de que eu tinha uma visão ali genérica, que eu não me comunicava muito. E a partir disso, da poesia na rua, eu comecei a me sentir mais confortável, eu acho, com esse lugar. Acho que menos pretencioso, talvez, mais natural da arte. Legal, eu acho que essa rua, né, traz a gente já para esse lugar mais real das coisas. E talvez, é uma pergunta, é um comentário junto com uma pergunta. Você acha que esse lugar que vem da rua, desse trabalho, já veio te trazendo essa questão toda da luta? Ah, com certeza. Mais próximo, assim, rua, para mim, me traz esse lugar mais próximo das realidades sociais mesmo, né? Sim, inclusive quando eu lembro desses lugares de vender a poesia, são também os lugares de protesto, são os lugares de acontecimentos históricos, pensando mais para o passado. E essa galera também era uma galera da luta, de reivindicações, de movimentação, de muito pensamento crítico. E esse contato foi me dando... ao mesmo tempo, uma visão de potência do mundo, mas também uma visão muito crítica. Muito, muito, muito crítica, porque estar exposta na rua, num momento também que o Rio estava, e eu acredito que ainda esteja, né, vivendo sempre momentos muito críticos, mas foi um momento muito crítico, à beira da intervenção militar, lá na cidade. Então, eu via muita violência policial e eu via muita miséria, muita pobreza. E não eram coisas que, eventualmente, eu meio que me reconectei com a Lana de Campo Mourão. E eu cheguei à conclusão de que eu não queria me dessensibilizar mais. Que para continuar ali, eu teria que me dessensibilizar muito e passar por aquelas pessoas, deitar caídas na rua da minha casa... E eu lembro, assim, de pensar em sair de casa e olhar pela janela e ter 8 viaturas policiais na rua da minha casa. E pensar, putz, acho que eu não vou conseguir sair de casa hoje. E quando eu voltava pra cá, as pessoas me perguntavam muito sobre o Rio, assim... Ah, mas é muito perigoso, né? Tem muito assalto. E eu falava, pô, na real não, tem muita violência, mas... enfim... De outra forma, né? Isso de perceber que toda vez que eu vinha pra cá, a visão era muito estereotipada sobre essa cultura, na verdade, né? Sobre essa outra cultura que eu tava conhecendo. E eu até me perdi da pergunta. Era sobre a rua e a política. E depois de um tempo, eu fui conhecer Olinda, lá em Pernambuco.
E lá eu tive um outro choque com relação à rua. Porque eu encontrava as pessoas, conversava, e eu sentia que todo mundo era muito poeta na forma de falar. Muito poeta. Então foi um novo momento que eu me senti caipira. Caipira, e repensando toda essa carga que a gente escuta, principalmente aqui no Sul, desde a infância, que estereotipa as pessoas nordestinas e que coloca num lugar de que a gente é que teria o intelectual, né? Que a gente é que tem a escola boa, a educação boa. Então, cria todos esses contrassensos, na verdade. E, embora eu já tivesse desconstruído isso através de muitos amigos e do próprio contexto familiar, quando eu fui lá, eu fiquei encantada com a capacidade da linguagem das pessoas. Porque eu acho que aqui a gente se comunica menos, talvez. Eu acho que a gente é mais... Fechado, assim, né? Fechado, se protege do outro. A gente quer manter uma certa distância do outro. Então, isso me modificou muito. Muito mesmo. Lugares totalmente diferentes, assim, né? Essas relações que você teve... Essa experiência que você teve no Rio, dessa experiência em Olinda, mas tudo isso vai te carregando de alguma forma, né? E vai te atravessando de alguma forma nesse seu lugar da arte mesmo, né? Sim. Foi se tornando mais possível e popular mesmo pra mim, o entendimento do que era arte. Então, se antes eu sentia que era uma coisa meio longe, que eu não entendia direito, que não necessariamente eu queria participar daquilo, agora eu já estava vivendo um contexto em que os artistas eram pessoas completamente comuns, que estavam na rua. Então, parava num lugar, tinha alguém tocando uma música, ouvia comentários, conhecer sobre a história da música brasileira, que eu desconhecia. Conhecia muito pouco, um recorte muito pequeno. Arte de rua. Eu também tentei ser artesã, sabe? Tentei ser hippie. Mas não deu certo, porque eu só ficava pensando no coletivo, na coletividade, assim. Mas muito esse lance de conhecer as pessoas que fazem arte e o trabalho por trás disso. Ver arte como um trabalho. Eu acho que esse é um recorte que traz o pensamento político. Porque a gente muitas vezes vê a arte como um produto que ficou pronto. E você pode ir lá, ver o espetáculo de dança da Rafa, você pode ler o poema da Alana. Mas a gente não valoriza socialmente toda a rede de trabalho para que aquilo aconteça, né? Para que aquilo seja possível, né? Para que aquilo nasça de alguma forma, né? Sim. E esse lugar que você falou do artista que tá ali, que tá na rua, que é gente como a gente, né? Porque às vezes é colocado muito socialmente esse artista num lugar distante, né? Um lugar, o artista, né? Longe da gente, longe de tudo isso, né? Só do teatro, teatro físico, né? Atrás lá das coxias, ou só da televisão, artista que é muito distante da nossa realidade, assim. E não, a gente tá falando desse artista que é ali do cotidiano, do dia a dia, que tem esse trabalho mais próximo mesmo, né? Que tá em tudo, né? Essa questão artesã. A gente pode daí falar muitas áreas artísticas que estão ali, mas no dia a dia que a gente acaba nem vendo, né? Acaba passando despercebido, mas que é trabalho do mesmo jeito, que é arte tão grande quanto, né? Essas outras relações mais distantes. E aí, como que você volta, então, para Campo Mourão? Olinda, você ficou um tempo e voltou. O Rio também, você ficou um tempo, volta, vai para Olinda e volta. Sim. E daí você fica. Sim. Por aqui, você percorre ainda mais outros espaços. Sim, eu vim só para dar uma passadinha. Sim. Queria ver meus pais, ver minha mãe, ver meu pai. Pensei mesmo em só dar uma passadinha. Eu fiquei muito mais tempo no Rio do que o que eu fiquei em Olinda e também um pouco em Aracati, lá no Ceará. E eu tava de verdade vivendo numa coisa meio bem paradisíaca, na beira de um lago. Eu dormia na rede. Nossa, eu gastava uma quantidade ínfima de dinheiro para sobreviver, sabe? Tava aprendendo ali na lida com a terra. Mas o lugar que eu tava, que parecia mágico, futurista, tinha machismo, tinha racismo, tinha coisas estranhas acontecendo. Então eu saí de lá rompida, eu e várias mulheres artistas. Teve até um festival de dança, não sei bem se festival é a palavra,
Foi um momento interessante, eu não tinha lembrado disso. Eu e uma outra amiga, a gente não participou porque a gente ficou só cozinhando pra todo mundo. E no final aconteceu meio que uma revolta de mulheres, porque teve assédio, teve várias situações. E daquilo eu já estava muito questionando qual é o lugar desse bem viver, desse good vibes, sabe? Sim. Dessa beleza, essa estética, esse espetáculo, que várias coisas já não funcionavam para mim. Então eu vim para Campo Mourão querendo voltar a viajar, querendo não estar vinculada a nenhum território específico, construir uma relação minha com o mundo, com a natureza. Mas eu acho que tem um chamado maior mesmo, que é o de construir coisas juntos. E num cenário de insegurança, né? Porque naquele momento eu tinha largado a minha faculdade, minha graduação, que eu estudava filosofia. E um momento de muita incerteza, isso de 2018 para 2019, de pensar o que vai ser nosso futuro. A filosofia tinha recém sido cortada do ensino médio, da obrigatoriedade. Então eu pensava nisso, como que eu vou trabalhar e ser feliz? Eu estava muito interessada em arranjar um jeito de sobreviver de forma digna no mundo. E a partir disso, na viagem, eu fui conhecendo o lance das casas coletivas e dessas associações de galera no corre da arte e da cultura. E aí, chegando em Campo Mourão, eu conheci o Caio e a gente ficou tipo, pô, bora fazer, cara, não tem nada em Campo Mourão, nada acontece, a gente só vai no bar. Bah, bora fazer um negócio diferente. A gente tinha algumas referências que nos inspiraram de casas coletivas. Então, a ideia foi fazer até como uma aventura experimental, assim. E muito voltada para a cultura da terra. Então, naquele momento, eu estava pensando muito em agroecologia, pensando muito em crise climática, com uma perspectiva... Para mim, o realismo é o melhor otimismo. Então, eu não gosto que me considerem de pessimista. Eu não me considero pessimista, eu me considero realista. E eu acho que isso é a base para ser otimista, na verdade. Eu não acho que existe um otimismo em cima de uma ideia falsa. Acho que não faz muito sentido. Para mim, para eu começar a ser otimista, eu tenho que analisar com muito cuidado a realidade que me cerca. E eu vejo que ela é uma realidade muito instável. E a gente está vendo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Então, nós estamos vulneráveis. Em termos climáticos, em termos culturais, em termos de saúde mental. Então, a gente pensava nisso, na questão da saúde. E eu descobri o termo cultura alimentar. Então, que essa manutenção de culturas da terra, manutenção de um modo de plantar, de um modo de processar um alimento, é considerado como cultura. E isso questiona um pouco essa barreira do que é arte e o que é cultura. Então, por exemplo, fazer uma casa de barro, ou construir uma cor, fazer uma tintura de barro, ou uma tintura a partir de uma planta, fazer, se você pensar nos povos originários, com as suas pinturas corporais. É arte ou não é arte? É só cultura? Será que cultura é menor do que arte? Porque também tem muito disso, né? A arte valiosa é aquela que pode ser vendida, seja no formato que for. Então, a partir desses questionamentos, a gente pensou que seria possível a gente ter mais saúde mental através de um lugar de encontro e através de pensar que a gente vai precisar coletivamente reaprender a plantar nosso próprio alimento e que a gente está muito vulnerável ao veneno aqui em Campo Mourão e à monocultura, no geral. Então, que seria muito importante a gente se experimentar num lugar de coletividade e aprender como gerar renda a partir disso. Eu comecei vendendo tomate orgânico. Algumas pessoas podem lembrar dos tomates que eram muito gostosos. E isso sempre teve a ver com cultura, nessa concepção de a cultura como algo que eu transmito para você, você retransmite para mim, e a gente também vai fazendo isso para gerações futuras, e que ela está sempre num ritmo de permanência, mais de mudança. E que, de certa forma,
eu, Caio e outras pessoas ao nosso redor, a gente se sentia violentado pelo corte dessa transmissão. Então, por que eu não tenho mais acesso à terra? Por que eu não tenho tempo? Por que eu não tenho essa possibilidade de uma independência financeira? Ou de trabalhar coletivamente com algo que eu acredito? E aí eu acho que a arte foi um caminho que foi se fortalecendo da gente entender que era um caminho de geração de renda coletiva. Que a gente poderia estar trabalhando com a arte e pela arte, ao invés de estar sendo explorado. Não que a gente não seja. Sim. Talvez menos explorados. Ui! Muita coisa, né? A gente vai indo para vários lugares com a sua fala, assim. Mas me vem muito essa questão coletiva, né? E esse corte que você vem falando no final, que nos é podado, eu acho, né? Eu considero esse lugar coletivo um lugar que estamos sendo cada vez mais podado, né? E isso vai nos minguando de alguma forma, né? E aí o lugar da arte, eu acho que é um lugar do respiro, né? Tem toda essa questão da geração de renda, de ser um trabalho e tal, mas tem esse outro lugar mais subjetivo, mais sutil também, né? Que é é possível caminhar por aqui, né? Sim. É possível construir esse coletivo, é possível a gente trabalhar junto aqui e continuar vivendo, né? A arte tem essa pegada, né? Mais geral, assim. E aí, entrando um pouco nessa questão toda de arte e de cultura, para os nossos ouvintes se localizarem um pouco mais, assim, o que você pode dizer para nós que são esses dois lugares? O que é a arte para você e o que é a cultura? Só aprofundando um pouco mais que você já começou a dizer, né? Só porque às vezes a gente vai reproduzindo essas palavras sem muito nem saber, né? Às vezes, é arte, é cultura é arte. E às vezes a gente nem sabe o que a gente tá falando, né? Essas duas palavras, esses dois lugares de fala, assim. É legal porque é uma confusão. Eu acho mesmo que parte de uma... Não sei se existe se é possível colocar um marco. Inclusive, hoje eu estudo produção cultural. Estou fazendo um tecnólogo na Estadual de Ponta Grossa, EAD, que eu acho que é muito legal as pessoas saberem que tem EAD público hoje em dia, então é totalmente gratuito e é muito bom o curso, bem fundamentado. Tenho, às vezes, uma ideia de que o EAD é meio moleza e tal, então quero aproveitar o espaço para parabenizar a iniciativa da Estadual de Ponta Grossa. E a gente vai estudar, assim, que cultura é o complexo coletivo de crenças, de saber fazer, de valores, de linguagem, e que a arte seria onde o indivíduo ou um grupo de indivíduos produz algo que é mais material ou mais isolável dentro desse complexo de cultura. Então, se eu tenho a cultura do hip hop, eu tenho um rap específico, eu tenho um grafite específico, e isso seria a arte, né? Mas eu tenho um complexo cultural, e aí a gente pode replicar isso para diversos pensamentos, mas também a arte, ela não precisa estar apenas dentro de uma cultura, né? Um produto artístico, um espetáculo artístico, uma obra artística, ela pode romper. Então, seria esse potencial de romper também, para talvez criar uma nova cultura. Então, eu acho que eu não sei o quanto eu concordo que dê para separar, assim, mas eu acho que essa é uma definição interessante para a gente pensar que a arte surge sempre da cultura. Não existe arte fora de uma cultura. Mesmo que você esteja contestando a sua cultura, é desse lugar que você fala. Então, eu estou reconhecendo o meu corpo, estou reconhecendo a minha aparência, a minha história, as minhas experiências, quando eu produzo qualquer coisa, inclusive não só arte, né? Nossas ações do cotidiano. E eu acho que é útil pensar dessa forma,
E, ao mesmo tempo, a gente nunca está em uma só cultura, porque a gente vive num mundo tão complexo, a gente está influenciado por diversas culturas, que são, às vezes, percebidas como uma coisa meio uma só, meio ajuntada, assim, colapsada no cotidiano. Então, qual é o contato que as pessoas geralmente têm com a arte? Muitas vezes vai ser, talvez, uma série do Netflix, uma música, que hoje chega pelo streaming. Então, também tem a forma como essa arte chega, quem é que produz essa arte, e tudo isso são fatores que fazem parte da cultura, né? Então, se a gente não tem tanto arte de rua, isso é um fator cultural. Se a gente só consegue acessar a arte isolado na nossa casa por meio de uma tela, isso compõe a nossa cultura contemporânea, né? Não sei se chegou a ser uma explicação, talvez seja um pouco mais... Para abrir o olhar mesmo, né? Para expandir. Sim. E são definições que se borram mesmo, né? Muito conectada uma coisa com a outra. Sim. Mas dá para abrir, assim, expandir. Eu acho que é isso, nosso podcast, ele vem com o objetivo de plantar coisinhas para a gente abrir esse olhar do que entregar respostas, né? Sim. Então, eu acho que deu para as pessoas pensarem um pouco mais, abrir um pouco o olhar para isso, né? E aí a gente vem falar dessa arte que é posicionamento político. A gente coloca essa palavra, né? Sim. O que é para você um posicionamento político hoje? A gente usa bastante esse termo, né, dentro da arte, mas, ao mesmo tempo, eu penso que são termos que acabam distanciando um pouco as pessoas, muito por tabus que a gente vive mesmo, né? Dessa questão política que não se discute. E, às vezes, vendo essa política como uma coisa bem partidária e de candidatos e tudo mais. E não é esse o lugar que a gente fala, né? Sim. Tá dentro também, mas não é isso, né? Então, fala um pouco pra gente o que é posicionamento político pra você, que tem muito na sua fala e que tem muito na sua vida, na sua trajetória, e como que você enxerga a arte dentro disso. Perfeito. Vou separar um pouco pra dizer, primeiro, que eu acho muito legal trazer isso, de questionar o que é política ou posicionamento, porque, de fato, tem umas ideias estabelecidas e, às vezes, a gente conversa sem antes se entender na palavra. Sim. E isso gera, acho que, muita confusão no mundo. Então, é muito legal, primeiro, a gente saber que a gente está compartilhando um espaço de pensamento. E ter esse cuidado com o outro, para mim, já é político. Então, muitas vezes, tem muita treta, vamos dizer assim, porque as pessoas não têm, consciente ou inconscientemente, não têm o desejo de se entender primeiro, para discordar depois. Então, se eu parto de uma discordância absoluta com você, se eu não consigo compartilhar com você o sentido da palavra que eu uso, onde que eu vou chegar? Será que eu realmente quero te convencer? Ou será que o que eu quero é me autoalimentar do meu argumento? Será que eu não estou, na verdade, permanecendo numa coisa em si mesmada, sendo que, na verdade, um posicionamento político deveria servir para eu alcançar outras pessoas e outras situações. Então, isso é uma coisa. E aí eu acho que política, para mim, desde criança, eu sou revoltada com uma questão que é assim: eu quero decidir por mim. Tipo, tem gente que decide as coisas por mim. E eu tive uma criação, assim, socialista, eu diria, trabalhista, socialista. Minha mãe era sindicalista, então minha mãe fazia greve, eu via ela no jornal, e ela estava lá na praça, segurando um megafone. Então, acho que essa experiência impede, pra mim, que eu aceite que vai passar o rolo compressor por cima. Eu tô vendo uma mulher, mãe, cresci vendo essa mulher mãe ralando, se dedicando, estudando pelo direito dos trabalhadores. E eu acho que política é esse lugar em que eu assumo que eu tenho não só o direito, mas o dever
de tomar parte no debate sobre o que acontece comigo e com meus companheiros. Porque só quem tem muito dinheiro pode se isolar da realidade coletiva. E mesmo tendo muito dinheiro, vamos pensar que câncer se trata no SUS no Brasil, por exemplo. Então, mesmo quem tem muito dinheiro vai estar acessando esse complexo público de muitas formas. A universidade pública, inclusive, ela ainda é muito elitizada. Eu acho que a gente teria outros exemplos, assim. Mas, então, quando a gente é da classe trabalhadora, a gente está em contato direto com essa necessidade de trabalhar para ter uma renda, para sobreviver. E a gente percebe que tem pessoas que recebem nosso dinheiro, então a gente paga para uma série de homens brancos, majoritariamente, tomarem decisões estúpidas que são contrárias à nossa vida. Então, para mim, o posicionamento político parte primeiro da gente ter essa noção de onde a gente está, quais são as coisas que me afetam e, novamente, para mim, pessoalmente, tem muito esse lance da monocultura em Campo Mourão, então de saber que eu respiro veneno, saber que eu tomo veneno na minha água, saber que eu como veneno na minha comida e que eu pago por essa comida envenenada, eu pago por essa água envenenada e eu pago o salário dos políticos que mantêm, que estão envenenando. Então é muito absurdo. E aí eu acho que um certo ramo, vamos dizer assim, da arte, eu estou fazendo um sinal de aspas com as minhas mãos agora para dar a conotação de que, será que isso é arte comercial? Serve para nos fazer anestesiar dessa realidade do cotidiano. Então, quando eu penso posicionamento político em arte, é tanto algo que pode ser uma afronta, um confronto direto, mas também é muito o que você falou antes, de sensibilização do corpo. Porque eu acho que, como eu também falei lá no início sobre querer resistir à dessensibilização da cidade grande, da pobreza, da violência policial, eu acho que é a arte que nos fortalece. Então, se eu não tenho um suporte de arte, cultura, para conseguir ver o mundo na dor e na violência, e conseguir respirar, recentrar no meu corpo. Então, esse corpo tem uma potência, e se ele não estiver bem alimentado, artisticamente, culturalmente, esse corpo não vai saber agir de forma estratégica para o bem coletivo. Se eu tenho o corpo que está alimentado de ferramentas que trazem fisicoquimicamente, mentalmente, uma disposição de estar viva, aí eu consigo pensar no passo seguinte. Então, eu acho que o posicionamento político em arte vem tanto de um lugar muito individual, da gente se reconhecer no lugar onde a gente está e pensar que eu posso fazer algo com esse meu corpo com relação ao mundo à minha volta, quanto pensar na dimensão de geração de renda e de alcance. Então, a arte chega na periferia? Qual arte chega na periferia? A capacitação para ser artista, para poder ter uma vida sustentada pela arte, chega para quem? A divulgação da arte chega até onde? Quem é que é valorizado no seu fazer artístico, né? Por que é que às vezes o artesão ou a bordadeira é tratado como menor? Então, eu acho que tem um pouco de tudo isso. E eu vivi um lugar, um pouco, porque eu estava muito no aspecto teórico e jurídico, de pensar o que a galera chama de artivismo, que seria usar a arte como um meio de ativismo. Então, em 2020, eu participei de um pequeno projeto que fez o mini documentário Rio da Várzea Vive, em defesa da Cachu do Barreiro das Frutas, que eu acho que as pessoas até me conhecem mais por isso, enquanto mesmo uma pessoa politizada, uma pessoa da luta, e eu estava de cabeça na parte burocrática da luta, porque alguém tinha que estar encabeçando e fazendo a briga com o corpo.
Mas, ao mesmo tempo, eu sempre pensava muito de como faltava a potência artística para chegar nas pessoas, coletivamente. Então, o vídeo foi uma coisa, mas também tinha um lance de querer, de precisar me expressar poeticamente sobre isso, e que eu não tive nem espaço. Eu tinha ideias muito, muito mais ambiciosas do que fazer sobre isso, mas porque eu estava sozinha, não foi possível. Então eu vejo que essa dimensão politizada da arte, ela não é como essa arte que um artista tira da sua cabeça brilhante uma ideia inovadora e produz um quadro. Não, ela tem que ser encarada a partir de um lugar de produção coletiva mesmo. Tanto de você sustentar aquele corpo que quer se expressar, sustentar materialmente esse corpo emocionado que precisa se expressar, essa multidão de corpos que amam o Rio da Várzea, por exemplo. Então eu fico imaginando como a gente poderia ter canções sobre o Rio da Várzea, a gente poderia ter danças sobre a água, a gente poderia ter livretos artísticos. E eu acho que isso se aplica a muitas, muitas questões de luta que a gente vive. E é um espaço ainda a ser desenvolvido por nós, eu acho que com garra, mas com esse espaço de sensibilidade. Porque quando a gente está muito no front, é difícil. E eu vejo, a partir da experiência da minha vida e da vida em geral, que as mulheres que lutam, elas ficam sozinhas. A gente já tem essa tendência a um certo isolamento, né, tanto da nossa vida interna quanto da vida cotidiana mesmo. Por exemplo, quando você é uma mãe, você tem que lutar, né? E aí você fica sozinha. Sim. Então, acho que isso acontece em várias dimensões da nossa vida e que, infelizmente, a gente vê a política e a luta social como algo apenas duro, muito trabalhoso, e a gente via... Eu penso muito nisso hoje, né? Como, com o meu corpo, com a minha experiência de vida, tentar construir mais um caminho de ida e volta. Porque senão, se continuar afastado, não tem como. É daqui pra pior. E a gente tem que ter energia e tem que ser feliz e tem que ter afetos positivos pra conseguir sustentar essa luta, senão se desiste, né? Sim. Quando eu penso em arte, pra mim, eu até falei um pouco disso, acho que no primeiro episódio, que eu vejo a arte num lugar muito de olhares, e que é um olhar pra mim, um olhar pro outro e um olhar pra esse espaço que a gente está. E eu vejo muito isso na sua fala, você foi falando, foi me arrepiando várias coisas por dentro, me acessando muitos lugares, teve até alguns tapas na cara, assim, em alguns momentos, pra gente se olhar nesse lugar mesmo. Porque eu sempre falo isso, repito isso para as pessoas ao meu redor, para os meus alunos, para as pessoas que estão mais no meu convívio, mas ao mesmo tempo, com a sua fala, eu me vi nessa falta do que eu mesma falo, assim, que é trazer essa arte muito nesse lugar mesmo. Então, a arte como um autorreconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, preciso saber o que eu tenho aqui no meu corpo, como eu me posiciono nesse mundo. Esse olhar para o outro, porque vivemos em um coletivo, né? Não é só eu nesse lugar, não vivo sozinha, não sobrevivo nesse lugar se eu estou sozinha. E com essa questão coletiva, esse espaço que nos cerca mesmo, né? Porque é responsabilidade de todos nós lutar pela Cachu, por exemplo. Né? Só que realmente a gente vai se distanciando desses lugares. Acho que a gente vai se colocando num lugar muito individualizado socialmente. E aí a gente vai adoecendo, né? Ninguém mais tem saúde mental. Porque realmente a gente está longe, né, de tudo isso que faz parte de nós para ser um todo mesmo, né? É importante a gente ir se colocando nesse lugar para se afirmando mesmo nesse lugar. E aí o quanto nós, aí eu digo como artista mesmo, temos essa responsabilidade mesmo, né? De através da arte que é
esse posicionamento mais firme, mais politizado, acessar de uma forma mais subjetiva esse outro, né? Eu acho que isso que você falou, né? É um caminho de idas e vindas que permeia e que vai atravessando as pessoas de uma forma que acessa muito mais fácil do que através de qualquer outro lugar, né? De fala mesmo. Acho que a arte tem isso, né? Esses atravessamentos chegam no outro de uma forma mais fácil. Porque a gente tá falando de tudo isso, né? De um lugar humano, né? Que a gente vai vivendo nesse desumano muito tempo, né? E socialmente. Então, como é nossa função como artista vir trazer para esse lugar. E também é a nossa função como não artistas, aí falando de um outro lugar, aproximar mesmo, né? Nos aproximar disso, dessas lutas. E aí eu queria te pedir porque eu acho que você falou muito desse lugar do artista, né? Porque é o seu lugar de fala, mas o que a gente pode falar para as pessoas que não são artistas para se aproximar disso também, porque elas fazem parte disso, né? O que você falaria para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são artistas, que é necessário elas entrarem em contato com isso para estar mais perto? Legal. Muito legal toda essa reflexão. E essa pergunta no final me traz umas ideias interessantes, porque o lugar em que eu mais me vejo como artista é o que eu menos exponho como arte hoje, que é a poesia. E, ao mesmo tempo, eu tô produzindo culturalmente, tô produzindo documentários, um projeto de cineclube, o meu próprio projeto de educação, eu também ocupo um lugar de produção. E eu faço edição, que eu também acho que é uma coisa bastante artística, né? Montagem de vídeo, vou fazer nesses filmes. Mas ainda são lugares que me colocam um pouco mais nesse aspecto operacional, né? Em que eu me sinto mais trabalhadora da cultura. E então, para começar, que já é interessante que a gente tem tudo isso dentro. Ou como você mesma falou, né? Enquanto dançarina, você é artista, mas você é espectadora, participante de um monte de outras manifestações. Eu acho que isso já é um ponto muito importante. E eu acho que a arte dá medo. Eu tenho medo de arte. Eu já tive muito mais medo. Mas eu acho que dá medo. Então, eu acho que da gente demanda coragem de ir lá ver o que vai acontecer com você. Porque quando você decide, vamos pensar numa coisa formal aqui, e numa peça de teatro, você tá indo rumo ao desconhecido. Você vai num espetáculo de dança, você não sabe o que vai acontecer com você. Não é que você não sabe o que vai acontecer no palco. Você não sabe com você o que vai acontecer. E eu acho que uma parte de nós, e é natural, tem esse medo. E a gente tem que ser um pouco mais curiosos e corajosas. De querer descobrir um pouco mais. Talvez tenha uma angústia, talvez gere uma tristeza, talvez gere uma reflexão, talvez gere alegria, risada, energia alta. E, por outro lado, já num aspecto mais político mesmo, eu acho que a gente está num momento em que é bastante dolorido encarar a realidade. E a gente tem muitas ferramentas de se distanciar dessa realidade. Então, uma mensagem da estrutura para nós hoje é: consuma seu celular e vá para a academia. Então, assim, tenha um contato com coisas lindas e maravilhosas, virtualmente. Trabalhe e vá para a academia. Para você ter saúde. E da gente, às vezes, poder acreditar que talvez a gente não seja tão explorado quanto a gente seja. Ou que talvez eu não esteja tão vinculada a essa exploração. Então, eu consigo me separar. Hoje é muito mais fácil se separar da realidade mesmo, através do aparato tecnológico. E dessa forma, a indústria cultural foi tomando. Então, eu acho que a gente precisa, sinceramente, fazer um exercício de buscar um desejo dentro de nós
que queira algo diferente, que não precisa saber por onde começar, o que fazer, para onde ir. E eu acho que um outro fenômeno é um fenômeno de solidões mesmo, de desagregação. Eu acho que muitos grupos perderam os seus momentos comunitários, coletivos, um lance de estar na rua junto, ou se reunir junto só pra estar. E eu acho que a perda desses espaços comunitários mantém a gente presa nesse ciclo individual. Isso contribui, inclusive, para a violência contra a mulher. Isso contribui para a violência contra as crianças. Então, quando a gente se ausenta do espaço público e do espaço coletivo, a gente está dando uma permissão, né? E eu acho que é bastante difícil falar sobre atuação, tanto artística quanto política, porque tem barreiras muito sérias, materiais, tem barreiras de tempo, o tempo que a pessoa tem na vida, o salário que ela ganha. Será que aquilo cabe na vida? Mas se você é uma pessoa que tem um pouco de tempo, que tem um pouco de acesso, eu, Alana, gosto do pensamento do dever. Eu fui meio que ensinada a isso. Eu acho que a gente tem direitos e a gente tem deveres, de verdade. Mas não é um dever tirano, não é um autoritarismo. É, putz, eu tô aqui, nossa, sei lá, viva, e talvez eu tenha o dever de cuidar da vida, na medida que eu posso. Cuidar da vida pode ser cuidar de uma criança. E pode não ter espaço mais para você fazer algo além disso. Pode ser cuidar de um mais velho, de uma mais velha. Pode ser cuidar de uma turma, de uma sala de aula, de adolescentes. Eu acho que eu tô divagando um pouco, mas é que eu acho mesmo que é muito amplo e que cada pessoa vai buscar e achar o seu contato com o coletivo que faz sentido. Porque eu não acho que todo mundo tem que estar conectado pela mesma via, pelo mesmo caminho. E eu acho que é uma experiência que a gente tem que construir para o futuro. E eu tenho uma perspectiva revolucionária. Agora falando de política mesmo, eu tenho uma perspectiva de que o sistema econômico tem que mudar muito. Muito, muito, muito. E hoje a gente tem acesso à informação de quanto ele é brutal, de quanto ele é corrupto, do quanto acontecem coisas erradas, só que a gente tem o desafio de que a gente não tem o caminho de como resolver essa parada. Não tem mesmo, assim. E eu acho que a gente tem que se colocar mais como agente desse processo. Acho que mais perguntas do que respostas no momento, para nós. Definitivamente. Tem que se questionar, mas se questionar junto. Também não é se questionar solitário. Porque senão a gente fica triste, velho. E gente triste. Não que todo mundo, todos nós somos, mas a gente tem que, nossa, caçar, assim, no fundo de nós. Precisamos estar juntos, né? Sim. Eu acho que é muito isso. E acredito que a gente poderia ficar por muito tempo falando muitas coisas aqui. Mas eu acho legal também a gente ir finalizando com essa reflexão mesmo. Qual é o nosso lugar hoje, qual é o lugar que a gente ocupa hoje. E se a gente está aberto mesmo a estar com o outro, né? Para nos manter vivos. Eu queria agradecer, Alana. Realmente, vários respiros por dentro, acessou várias coisas. Eu acho que... Acho não, foi uma conversa super potente. Tô louca já pra escutar esse episódio. Então, queria agradecer a sua disponibilidade em vir, a sua abertura mesmo pra estar conosco, pra falar de tudo isso, que é tudo que você vive, né? A gente percebe que é totalmente o seu lugar de fala mesmo. Acho que a gente acertou em cheio quando pensou em você para esse tema. Então, queria agradecer muito a sua presença aqui. Muitas graças. Eu queria ler um poema e fazer um comentário breve. Tá. O poema é assim. No centro sangra, coberta pela raiz da palavra, na língua, a rotina. Coberta por um pano de nada, por efeito nenhum, no centro. Poema curto, que eu gosto. Meu.
e fazer uma fala. Eu não queria deixar de falar sobre isso de alguma forma. Aproveitar um espaço público, assim, de pensar. É uma experiência muito séria que a gente está vivendo em termos de visão, de imagem, que é que hoje a gente consegue ver um genocídio, que é o assassinato em massa de um povo. E a gente consegue ver o genocídio do povo palestino hoje, na internet. E isso é um assunto que tem me mobilizado muito, mas ele precisou ficar fechado, e eu acho que ele precisa dentro da gente, com quem foi atrás de alguma informação e se entender um pouco sobre isso, é um assunto que ele precisa ficar um pouco fechado para a gente sobreviver. Mas eu queria abrir um pouquinho nesse espaço, num espaço de coletividade, para fazer um comentário sobre o lance da cultura, né? Porque a gente vive algumas coisas que são tabu, como o próprio falar de política. Eu acho que esse hoje é um grande tabu que a gente está vivendo. E a cultura palestina, ela é totalmente atacada pelo Estado de Israel, nos livros da escola. Diz que os palestinos são inferiores, que os árabes são inferiores. Essa é uma realidade tão próxima à nossa, do Brasil, com a questão do racismo e da escravização histórica. E eu acho que quando a gente olha para isso, a gente está vendo um espelho torto da nossa realidade e a gente está vendo a experimentação de uma forma de guerra que dessensibiliza ao máximo a gente, porque a gente é capaz de ver e seguir o nosso dia. E eu acho que isso é uma ferramenta de guerra, que a gente seja exposta a essas imagens. E todo esse tema me trouxe, eu escrevi um pouco sobre isso, e é um comentário que não tem uma conclusão, mas é um chamamento para a gente pensar com coragem como é que a gente precisa criar outras formas de olhar o mundo e que a gente pode ser produtora dessas imagens, né? Que a gente não pode estar sufocando num mundo de imagens de sofrimento. A gente tem que aceitar a realidade do sofrimento, mas a gente tem que ser protagonista em criar novas imagens para a gente se alimentar e manter esse ciclo. E eu acho que vocês estão super fazendo isso com esse podcast, de criar outros caminhos para pensar, para a gente ver enquanto a gente escuta, né? Ver aonde que a nossa mente vai com essas conversas. E que eu espero que tenha muitos frutos. Acho que só o encontro já é uma colheita, mas que é muito linda essa iniciativa de vocês. Muito obrigada por me convidarem. Obrigada. Eu gostei muito. Eu acho que essa sua última fala vai diretamente de encontro com tudo que a gente conversou mesmo. De toda essa questão coletiva, de abrir esse olhar para mim, para o outro, para o mundo. E importante esse posicionamento. E aquilo que eu falei antes desse podcast, que é justamente isso, que seja um bate-papo, uma conversa, mas que abra esses olhares, né, para as pessoas expandirem um pouco e refletirem sobre todas essas questões mesmo. Obrigada a vocês que estão nos escutando. Até a próxima. Tchau.